você entender que é, de um lado, assim está descrito, você tem uma cooptação do Congresso via general Luiz Eduardo Ramos com seu subordinado, que é o general Fernandes. Então você tem o subordinado dele trabalhando na construção de dois lados, ao mesmo tempo que está na atuação do Ministério que faz o orçamento secreto, chamado orçamento secreto, que são as emendas de relator, e é o mesmo que vai tentar uma solução violenta, o Mato Fernandes. E aí você sabe que a ABIN Paralela tinha dentro do Palácio também um grupo que fazia disseminação de discurso de ódio, mentiras, fake news. E a ABIN Paralela, é isso que diz a investigação, que foi tornado público da investigação da ABIN Paralela, ela fazia esses levantamentos do que era meia-verdade, que poderia ser usado no discurso de ódio. E aí você tinha, pelo menos, um funcionário chamado Terço Arnudi, que tinha trabalhado com o Carlos Bolsonaro na Câmara do Rio de Janeiro. Existe um grupo que trabalha com ele, que abastecia, a partir de orientação do Carlos Bolsonaro, que por sua vez era subordinado, ou fazia política para o pai de Jair Bolsonaro. Isso era divulgado, e por chamados influenciadores. Você tem Oswaldo Eustáquio, você tem o Alan dos Santos, eles faziam essa divulgação, mas a ABIN estava na origem, trabalhando, levantando informações para que eles fizessem, inclusive investigando aliados do Bolsonaro, de movimentos que eles consideravam estranhos, que poderia vir a trair o Jair Bolsonaro, eles já identificavam e já passavam a queimar essa pessoa a partir desses orientadores. Isso era a ABIN Paralela e o papel da ABIN Paralela. Tem um material, sim, inclusive fora do Brasil, né, porque eles podem achar que fazendo alguma coisa comigo aqui no Brasil, uma coisa tão terrível que fosse capaz de assustar quem estivesse ao meu redor e, contanto, inibir a divulgação de algum material. Eu tenho muita coisa assim, inclusive fora do Brasil. Então, eu não tenho medo, tá certo? Uma vez o presidente Jair Bolsonaro disse que eu voltaria para as minhas origens. Graças a Deus as minhas origens são muito boas, né? Mas a verdadeira origem de todos nós é o cemitério, só muda a data. Então, morrer para mim faz parte da vida, não tenho nenhum problema em relação a isso. Se ele acha que eu tenho medo dele, ele está muito enganado. Gustavo Bebiano, ele fez várias insinuações. E é importante a gente ficar registrado que nós fomos atrás da viúva. Conversei com um amigo da família, que é o Paulo Marinho, ele contou que a viúva chamada Renata foi contadora do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro. Mas para aí, porque esse papo que o Bolsonaro falou que ele ia voltar para as origens, a origem do ser humano é o cemitério? Alguém nasceu no cemitério aqui? Nessa parte eu acho que está equivocado, né? A nossa origem é o útero materno. Acho que aqui teve um equívoco aí, o Bebiano se empolgou. Acho que não foi nenhum tipo de ameaça. Talvez ele ameaçou dele voltar para uma linha de pobreza, talvez, não sei qual que é a origem do Bebiano, mas aí não fez sentido essa questão de ameaça do Bolsonaro pro Bebiano. Aliás, eu friso aqui, foi morto com um infarto fulminante, isso aí ninguém tem dúvida. Não dá para pôr teoria da conspiração na morte do Bebiano, né? Tava com o próprio filho na casa dele. A esposa do Bebiano teve essa atuação, ela é advogada. Morou um tempo nos Estados Unidos, depois do episódio, por conta do medo. Não queria mais ficar no Brasil. Medo. Fui até os escritórios onde ela trabalhou, ninguém mais sabe dela. O paradeiro dela. Fui para o escritório de Sérgio Bermudes, onde a Renata Oliveira trabalhou e onde também o Gustavo Bebiano trabalhou. Nós, inclusive, teriam se conhecido lá, depois se casaram, tiveram um filho, mas enfim, é um escritório onde está a origem do casal Bebiano. Vamos lá? Quem conseguiu falar com ela? Tudo bem. Vamos ver aqui, olha aqui, perto da bolsa, onde fica o escritório do Sérgio Bermudes, que, como eu disse, é o local, o escritório onde trabalhou a Renata Oliveira e o Gustavo Bebiano. Ela nunca falou sobre esse caso e deu demonstrações de que tem até receio, já que ela disse que tinha destruído o celular do marido do Gustavo Bebiano, o celular onde o Gustavo Bebiano teria armazenado, segundo ele mesmo disse, provas contra o Jair Bolsonaro ou a família Bolsonaro. Vamos lá. Fala que era a pessoa que veio lá na outra portaria. O senhor merecia deixar ela antes? A Renata Oliveira, eu não sei se ela trabalhou aí, eu não sei se ela trabalha ainda. E ela, inclusive, ela trabalhou com outro advogado que eu conheci, que era o Gustavo Bebiano, que você conheceu. Isso. E a Renata também, né? Tá. E esse é o nome, aí eu falo com a secretária. Você tem o nome de uma delas? Só para eu saber. Ah, tá. Porque eu não tenho o nome que eu pudesse já ligar. Olha só, Renata. Então tá bom, farei isso. Tá ótimo. Joaquim de Carvalho, eu sou documentarista, tá? Muito obrigado. Relaxa.
pô, vamos continuar falando com ela, né? Tentar falar com a Renata e localizar com as pessoas que conhecem para saber exatamente, fazer chegar a ela o nosso projeto, mostrar que a gente está fazendo um trabalho absolutamente respeitoso, para que ela fique tranquila e nos fale. Localizamos o filho do Bebiano, chama João. Ele tem 24 anos. Estudante. O João não quis gravar a entrevista. Mas o João estava com o Bebiano no dia que ele morreu. Os dois estavam no sítio em Teresópolis. O João, ele pede, na época, ele conta que o pai sentiu dores, tomou Luftal, achando que era gases, dores no peito. Depois voltou a sentir, foi pro banheiro e ele ouve um barulho. Quando ele vai, o Bebiano caiu, quebrou o nariz, inclusive. A queda. O Bebiano estava com sobrepeso, mais forte, porque tinha sido lutador de jiu-jitsu, campeão, inclusive. Bate. O filho, o João, inclusive, está fazendo jiu-jitsu, agora até ganhou um título recente. Bate, quebra o nariz, e depois é levado para o hospital, mas não sobrevive. O João disse que o pai, efetivamente, ele estava com o pai no dia da entrevista do Roda Viva. O pai o levou, porque ele leva alguns convidados, ele ficou ali no estúdio, vendo a entrevista. Lembra que o pai não conversava com ele sobre essas questões de provas, porque ele falou, a minha relação é de pai, de filho e pai. Mas, efetivamente, ele dizia ter informações. Mas nunca compartilhou comigo. Informações que comprometeriam o Jair Bolsonaro. Mas nunca compartilhou comigo. Porque, repito, era uma conversa de filho e pai.